To Play Kiss, curiosidades. Olá, aventureiros! Preparem-se para uma viagem no tempo, onde exploraremos algumas das mais impressionantes maravilhas do mundo moderno. Mas antes, curta, inscreva-se e ative o sininho para mais vídeos. Estas são as 7 maravilhas que mostram a grandiosidade da engenharia humana, a criatividade sem limites e as culturas que marcaram nossa história. Neste vídeo, vamos explorar cada uma delas em detalhes, entender como foram construídas e por que são tão especiais. Então, embarque nessa jornada conosco a história de cada uma delas. Agora, vamos ao Brasil, onde encontramos um dos maiores símbolos da fé cristã e da cultura brasileira, o Cristo Redentor. Inaugurada em 1931, esta icônica estátua encontra-se de braços abertos, formando uma cruz, e tem 38 metros de altura, o que equivale a um edifício de 13 andares. Desse total, 30 metros são do monumento e 8 do pedestal. O monumento foi construído no Brasil, exceto a cabeça e as mãos, que foram moldadas em Paris, na França. O corpo de Cristo foi feito de pedra-sabão, que foi cortada em milhares de triângulos. Eles foram colados à mão sobre um tecido e depois aplicados na estátua por pastilheiros. Você sabia que a estátua tem coração? A única parte projetada para o interior da construção, que mede 1,30 metros. Localizado no 9º andar do monumento, o coração feito em pedra-sabão, o mesmo material do exterior da estátua. Possui seu interior oco e guarda uma garrafa com o nome das famílias dos operários que trabalharam na construção do Cristo Redentor. O monumento está preparado para resistir a ventos de até 250 km por hora. Além de sua beleza, o Cristo Redentor também carrega um significado espiritual profundo. É um símbolo de paz e hospitalidade, tornando-se um dos destinos mais visitados do mundo. Vamos para a China conhecer mais um monumento. A Muralha da China, também denominada de Grande Muralha, corresponde a uma intrigante construção arquitetônica edificada na época da China Imperial com um dos maiores feitos da engenharia militar. Com mais de 21 mil quilômetros de extensão, essa estrutura foi erguida para proteger o Império Chinês de invasões. Construída por várias dinastias ao longo de mais de 2000 anos, a muralha foi feita com pedra, tijolos e até mesmo barro. Os colonizadores europeus que chegaram ao continente asiático, mais precisamente na China, permaneceram perplexos ao contemplar o elevado grau de desenvolvimento tecnológico inserido nas civilizações da Índia e China, pois se tratava de uma época remota. Apesar disso, os chineses já dominavam diversos assuntos como matemática, astronomia, artes, cartografia e possuíam domínio pleno em técnicas de engenharias destinadas à construção de edificações tais como a muralha. Um dos principais, se não o mais importante, exemplos de aplicação de conhecimentos de engenharia é a muralha, imensa construção arquitetônica que possui aproximadamente 8.851,8 km de extensão, 7,5 metros de altura e 3,75 metros de largura. E muitas das pedras usadas na sua construção medem mais de 2 metros e pesam mais de 1 tonelada. É considerada como uma das mais fantásticas obras construídas pelo homem. Você sabia que foram 20 séculos até que a muralha enfim fosse finalizada e, ao longo dos anos, ela foi sendo reconstruída e melhorada. O último trecho foi concluído durante a dinastia de Ming, entre os anos de 1368 e 1644. Agora, estamos no coração dos Andes, onde encontramos Machu Picchu. Construída pelos Incas no século XV, essa cidade antiga está repleta de mistérios. Por que os Incas escolheram esse local remoto? Será que seus astrônomos tinham um entendimento avançado sobre o Sol e as estrelas? A ideia da construção existem várias hipóteses, sendo uma delas de que seria uma das residenciais de descanso do próprio Pachacútec. Também existem várias evidências de caráter cerimonial nas construções, tanto na parte interna como na externa, demonstrando que foi usada como um santuário religioso. A montanha de Machu Picchu se encontra em uma região antissísmica estável. Os terremotos que tentaram sacudir as pequenas construções incas demonstraram a resistência das técnicas de engenharia utilizadas. Os alicerces são absolutamente profundos com um sistema de drenagem muito eficaz.
Outra técnica muito importante que empregaram foi a forma de talhar os blocos de pedra. Estas pedras eram colocadas umas sobre as outras, mantendo-se juntas sem o uso de nenhum tipo de massa ou cimento. Os encaixes destes blocos são perfeitos e entre eles não é possível inserir sequer uma agulha. Essa é a prova da sofisticada técnica das construções incas, que perduram até hoje. Você sabia que a sagrada cidade dos Incas foi descoberta em 1911? Machu Picchu ainda guarda muitos segredos que continuam a fascinar arqueólogos e viajantes do mundo todo. Vamos ao deserto da Jordânia, onde está a misteriosa cidade de Petra. Considerada uma das maiores realizações da civilização nabateia, Petra foi esculpida nas rochas vermelhas do deserto, criando um dos locais descobertas mais impressionantes do mundo. A história de Petra começa por volta do século IV a.C., quando os nabateus, um povo árabe nômade, se estabeleceram na região e construíram a cidade. O que torna Petra ainda mais fascinante é o fato de que grande parte de sua arquitetura foi esculpida nas montanhas de Erenito, um feito impressionante para a época. No início do século XIX, o mundo ocidental redescobriu essa maravilha pelo explorador suíço Johann Ludwig Burckhardt, foi quem trouxe de volta a atenção, em 1812. Hoje, Petra é uma das atrações turísticas mais importantes do Oriente Médio. Você sabia? Fontes antigas descrevem Petra como uma cidade verde e sem qualquer escassez de água. E isso, apesar de Petra já estar localizada no meio do deserto aproximadamente de 200 anos antes de Cristo. 100 depois de Cristo. Um sistema engenhoso foi desenvolvido para abastecer a cidade de cerca de 260 km² com as poucas reservas de água disponíveis. Do Oriente Médio, agora vamos até a antiga Roma, onde se ergue o Colosseu, um dos maiores e mais imponentes anfiteatros já construídos. Inaugurado no ano 80 d.C., o Colosseu foi palco de gladiadores, batalhas marinhas e outros espetáculos sangrentos, que divertiam o povo romano enquanto demonstravam o poder do império. Com capacidade para 50.000 espectadores, o Coliseu é uma verdadeira maravilha da engenharia antiga. Sua estrutura era feita de concreto, mármore e pedras, e sua capacidade de abrigar tantas pessoas e realizar eventos grandiosos é um testemunho da engenharia romana. Apesar das invasões e do tempo, o Coliseu sobrevive até hoje, sendo um símbolo de Roma e uma janela para o passado, onde se misturam histórias de glória, violência e entretenimento. Você sabia? Contém inúmeras salas e passagens subterrâneas. Há inúmeras salas subterrâneas e passagens abaixo do Coliseu, chamado de Hipogéum. Animais e gladiadores eram mantidos aqui antes de suas lutas. Havia 80 eixos verticais que levavam do Hipogéum à arena. A arena também possui 36 armadilhas que foram usadas para efeitos especiais. Agora, viajamos até a Índia para conhecer o majestoso Taj Mahal. Construído entre 1632 e 1653 pelo imperador Shah Jahan em homenagem à sua esposa Mumtaz Mahal. Você sabia? O monumento contou com o trabalho de 20.000 homens, que vieram de diversos locais do Oriente. Os materiais foram trazidos de várias partes da Índia, e também do Tibete, do Egito e da Arábia Saudita. O monumento, feito em mármore branco e pedras preciosas, jade, ametista, turquesa, lápis-lazuli, cristal, ouro. Este mausoléu de mármore branco é considerado um dos maiores testemunhos de amor da história. Seu design combina elementos da arquitetura islâmica, persa e indiana, resultando em uma estrutura incrivelmente simétrica e detalhada. O Taj Mahal é famoso por mudar de cor dependendo da luz do sol, variando do rosa ao amanhecer, ao branco brilhante durante o dia e ao dourado sob a luz do luar. É um dos locais mais visitados e admirados do mundo. Para finalizar essa jornada inesquecível, vamos para a Península de Yucatán, no México, para conhecer Chichén Itzá, uma das maiores cidades da civilização maia. Sua pirâmide também possui 4 escadarias com 91 degraus cada em seu entorno, cuja função é levar um templo onde eram realizados os cultos ao deus Kukulcán,
também conhecida como El Castilho, e é famosa pela sua precisão astronômica. Ela foi feita em homenagem a Cuculta, o deus serpente emplumada da cultura maia, e foi construída basicamente de calcário. Com uma altura de 30 metros, sendo 26 metros de plataforma somadas aos 4 metros do templo que se encontra no topo. A estrutura é composta por diversas plataformas quadradas, empilhadas uma a uma. Cada lado da pirâmide possui uma escadaria que leva até o templo localizado no topo, sendo que cada uma dessas escadarias possui 91 degraus. Logo na entrada do templo tem um único degrau, contabilizando no total 365 degraus, representando assim os 365 dias do calendário maia. Chichén Itzá é uma janela para a Maia passada e um lembrete do conhecimento avançado que essa civilização possuía. Você sabia? Essa é a principal curiosidade a respeito da pirâmide de Chichén Itzá. O fenômeno ocorre nos equinócios de 21 de março e 21 de setembro, de cada ano, quando mais de 20 mil turistas acampam em toda a área que circunda o sítio, para assistir a um dos fenômenos mais curiosos já registrados, e que aguça a imaginação de quem já presenciou o efeito. Essas são apenas algumas das construções mais impressionantes que a humanidade já criou. Cada uma delas conta uma história de coragem, criatividade e engenhosidade. Ao visitar esses locais ou conhecer suas histórias, nos conectamos com o passado e aprendemos sobre as civilizações que moldaram o mundo em que vivemos. E você, qual dessas maravilhas do mundo gostaria de visitar primeiro? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe suas opiniões. Se gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações para mais conteúdo fascinante como esse. Obrigado por assistir e até a próxima jornada pelo mundo.